Boa noite a todos, né? Estamos iniciando mais uma live aqui para debater alguns assuntos que estamos na atualidade e principalmente nesse momento de pandemia que nós estamos atravessando, né? E é justamente isso que nós estamos buscando, trazer um debate com os colegas de outros estados. Hoje nós estamos tentando, já tentei ver a interação com o nosso entrevistado, que é o Tenente Paulo Roberto Torres, da Polícia de São Paulo. É um tenente aposentado e que hoje é um dos membros e fundou inclusive a Comissão de Estudos da Segurança Pública lá no estado de São Paulo, que justamente tem trazido algumas discussões para debatermos hoje aqui com o grupo, né? Aí, domingo, aquele abraço, Humberto, Francisco, Daniela aí também, Edivaldo, Sabino, meu amigo Edivaldo, aquele abraço para vocês aí, Inocêncio, o Robson, né? O nosso amigo Robson lá do TCD Arapiraca, Douglas Melo, Detran, meu amigo Douglas Melo, aquele abraço, meu comandante, eterno comandante. E hoje, justamente nesse debate que nós vamos buscar aqui com o Torres, para trazer justamente alguns conhecimentos que nós precisamos interagir. Barbosa, aqui, vamos ver aqui o Barbosinha. Inclusive hoje, né, nós temos aí um momento difícil que mais uma perca, né, de um profissional da segurança pública. Nosso amigo Barbosa aí na força, na Ronda do Bairro. Estamos aqui ao vivo, Barbosa. Primeira satisfação. Cadê o amigo? Tá filmando aí a moto. Tá. Nosso amigo Barbosa. Agora ele acertou. Aquele abraço. Satisfação de estar aqui conosco. Domingos aí o Francisco, o Melo, né? A Bíblia do Detran também, a Bíblia, aquele abraço para você. O meu comandante Farias, as pessoas que estão o dia a dia na corporação, Meirinha também, o Guto, né? O Guto que trabalhou com a gente lá no Detran, a Graça, a tia Graça, aquele abraço. Isso, Guto, aquele abraço, Guto. Então hoje, doutor Rogaciano, meu capitão forte, homem que tem se dedicado agora a uma nova carreira profissional do direito, né? Aquele abraço para você, meu irmão. E hoje nós estamos vendo aqui a possibilidade, tentei já falar com ele, mas não estou conseguindo, sei se houve alguma coisa lá em São Paulo, mas para você também, boa noite, mandou um abraço aqui, o Edivaldo Sabino, irmão da gente, mandando aquele abraço também para você, irmão. E o Torres, ele fundou lá com alguns companheiros em São Paulo a comissão justamente para discutir a questão da segurança pública como um todo, né? Meu amigo Cissô, da perícia do Detran, também aquele abraço, viu? Um abraço eterno, esse mestre do Detran, do trânsito aqui em Alagoas, grande profissional. Francisco, também aquele abraço. Nessa pandemia, nós temos buscado justamente algumas informações para a categoria, trazer essas informações que possa justamente trazer uma motivação, uma discussão em prol da segurança pública como um todo, não só polícia militar, bombeiro, mas polícia civil, Detran, como toda a segurança pública, ela é importante principalmente para a sociedade. O nosso amigo Robson está mandando aquele abraço para todos, o Célio Luciano também está aí presente na nossa live. E estamos aguardando aqui o Tenente Torres, que lhe acesse, aí para que a gente possa ter esse bate-papo gostoso com ele e que possamos até a partir de agora discutirmos esse assunto. Mas enquanto isso a gente vai discutindo aqui
com o grupo. Eu gostaria, inclusive, que alguns opinassem aí qual é a visão, nesse momento, da política, né? Porque a gente tem discutido isso muito e é importante que cada um fale aí, dê a sua opinião também, em relação às políticas de segurança pública nos estados, principalmente agora nesse momento de crise, né? Porque a gente está vendo aí muitos colegas morrendo. Hoje mesmo, 2 colegas nossos faleceram da reserva, né? É triste, eu peço até aqui que a gente se solidarize com a família, né? 2 companheiros, um deles pai de 2 militares do Corpo de Bombeiros, né? E isso é uma perda grande, é uma perda irreparável, não tem como você recuperar. E é uma dor nesse momento, e a gente pede que a família, acima de tudo, tenha fé em Deus, procure, acima de tudo, estar junto da palavra de Deus, porque é onde vai nos confortar, vai confortar cada um de nós, né? Eu recentemente passei um momento difícil aqui, nós deixamos nosso filho, como eu já tinha falado na live anterior, por 21 dias isolado, né, no quarto. Veio sair agora, a partir de domingo, que ele teve assim uma liberação maior, mas é difícil realmente. E aí eu pedi também que cada um desse a sua opinião em relação principalmente a essas denúncias de casos de desvios. Por exemplo, agora mesmo a gente viu lá no Rio de Janeiro, está terrível, né? Onde mais o povo está precisando, alguns políticos aí se envolvendo com desvio de verba. Isso é terrível, isso é horrível, não só para o Brasil, mas para os estados, para os municípios. E é preciso que a gente construa uma política séria, uma política que volte e seja exclusivo dentro daquilo que a sociedade precisa, de moralidade. Uma política que traga realmente uma valorização para o cidadão, né? Como está falando aqui o Edson está falando aqui da nossa luta para restaurar o nosso hospital, apesar de ter muita gente que não tem interesse. Eu acho que o hospital ele é fundamental. E aí eu vou, antes que nossos amigos, não sei o que aconteceu, que ele não conseguiu entrar aqui na live ainda, o nosso comandante Torres, mas eu gostaria até inclusive de tocar nesse assunto, que eu tenho discutido isso muito com alguns colegas em relação à previdência nossa, né? A previdência hoje, para os servidores civis, foi taxado em 14%, para todos os estados, e para os policiais militares, da ativa, reserva, reforma, 9,5%, inicialmente 10,5% a partir de janeiro. E há uma grande discussão, mas exclusivamente para a Previdência ou para a rede de proteção da seguridade pública dos policiais militares e bombeiros dos estados, nós temos um ponto que é fundamental, que é justamente a saúde. Dentro do projeto federal, foi bem claro e taxativo lá que pode ser criado e pode ser estabelecido o serviço de saúde para os policiais militares e bombeiros. E eu tenho a convicção que um desses pontos gerou por conta, inclusive, da Polícia Militar de Brasília, né, e a Polícia Militar de Goiás e de Minas Gerais, que para o nosso conhecimento, Minas Gerais, a PM de Minas é uma polícia hoje que tem a previdência já independente, ela tem uma independência do Estado já há muito tempo, né? E lá eles têm um plano de saúde fortíssimo para os militares dentro da previdência. A previdência é que mantém, é que estrutura, é que banca essa estrutura de fundo de saúde, de auxílio funeral, toda essa estrutura. Então, assim, é preciso que a gente aqui em Alagoas, inclusive eu conversei essa semana com o Coronel do Vale, e nós batimos um papo aí de quase 2 horas no telefone, né? E foi bem instrutivo, foi um debate maravilhoso, onde ele já deixou bem claro que a polícia já apresentou a sua previdência independente. Já foi apresentado o projeto ao Estado, né? Encontra-se na CEPLAG, baseado já na nova lei da Previdência das Polícias Militares e Corpo de Bombeiros do Brasil, e isso traz e reforça a necessidade de cada vez mais tornarmos independentes. Por quê? Principalmente porque nos garante
a paridade entre o profissional da ativa, reserva e as pensionistas. Porque aqui no Estado ainda não está se cumprindo, e que deve ser cumprida deve ser cumprido pelo AL da Previdência urgentemente, que é a questão das viúvas. A lei é bem clara, As viúvas, elas têm o direito de 100% da aposentadoria hoje. E o Estado ainda não cumpriu isso, tem que cumprir. O Estado não cumpriu. Então, é necessário que haja essa mudança urgentemente para as viúvas, porque hoje, pela lei, na vala comum que estão, recebem 70%, né, do que o seu esposo falecido receberia. Então, isso já é um sofrimento para a família, né, que você diminui o salário. E isso traz, de qualquer maneira, uma tristeza para a família. Além de perder, a pessoa ainda diminui o seu poder de compra, de vida social. Então, foi um ganho nessa nova lei, mas é preciso que o Estado cumpra essa parte também. Deixa eu ver só algum comentário aqui para a gente não passar despercebido. Vou mandar um abraço aqui para o Melo, né? O Melo já falei, o Delson, o comandante Delson, aquele abraço. A Casa Guedes, aquele abraço também, a Cris e o Guedes. O Berto, meu amigo Berto, da Fabiana, um casal maravilhoso. O Gilson. Margarete. Meu amigo comandante Gilson, primeiro batalhão, passou muito tempo, deu muita aula aí aos profissionais, graças a Deus, um grande homem. Aurivan também, aquele abraço para você, meu irmão. Juliane Teobaldo, minha irmã. O Silvio, ele está dizendo aqui, é muito importante que tenhamos uma previdência independente, apoio totalmente. Isso mesmo, é o que nós temos que buscar. O Douglas Mello está dizendo aqui que é lamentável que os servidores públicos paguem por tudo isso. Os servidores públicos paguem impostos. Servidores têm família, servidores públicos, quando vai fazer compras, abastece, paga impostos, gás, combustível, tudo tem, e sem desconto nenhum, isso é uma verdade. Rogaciano professor Rogaciano, você tem muito a contribuir, inclusive nós fundamos já uma comissão, né, que tem pessoas que estão trazendo uma contribuição gigantesca. Eu estive até conversando com o amigo, para que a gente possa vir discutir essas questões previdenciárias, e inclusive trazendo uma nova proposta para que a gente apresente ao comando, para que a gente apresente às entidades de classe da categoria como um todo, né? É importante que nós possamos avançar nesse sentido. Agora, esse ponto da Previdência, eu gostaria de deixar aqui bem claro, porque foi já apresentado ao Estado, e é o que nós temos que brigar agora, cobrar do Estado, cobrar da CEPLAG, que se ande, que esse projeto ande e que a gente comece a ter uma independência, porque, por incrível que pareça, nós temos, em termos de contribuição no AL Previdência, deve ser um grande montante, mas a Polícia Militar não tem uma cadeira lá para se discutir na gestão. E é preciso que haja mudança, inclusive, com essa nova lei, nós teremos mudança no regimento do AL Previdência, e aí sim, a partir daí, nós teremos que ter a nossa cadeira. Claro que é o início, tendo uma cadeira para se discutir, para se sentar, para se debater lá dentro, mas eu acho que o grande passo, isso eu discuti com o coronel, a gente conversou muito com o coronel do Vale, e eu deixei bem claro, coronel do Vale, é preciso que a gestão da Previdência dos militares, ela passa a ser feita pelos próprios militares. Inicialmente, até que se admite, que se adeque, que se vá conhecendo como funciona, mas a gestão ela tem que ser feita pelos militares, porque nós é que sabemos aonde o parafuso aperta, como se diz a história, né? E é preciso que a gente construa nesse sentido. É um primeiro passo, o projeto,
que deve ser aprovado daqui, se Deus quiser, até uns 2 meses no máximo, né, dependendo dessa situação que nós estamos atravessando, mas é preciso que haja essa mudança, é preciso que se construa uma realidade para os militares dos estados de forma muito coesa e de forma muito responsável, porque nós temos uma contribuição muito grande para a sociedade. O papel do policial militar, do bombeiro militar, do policial civil, toda a segurança pública em si, ela é muito importante. O trânsito, né, que salva a vida, a gente sabe todo dia que o trânsito ele é uma peça fundamental para a manutenção da vida humana, né? O Detran contribui de forma fantástica também, passei 2 anos no órgão de trânsito, eu sei a responsabilidade que eles têm com a preservação da vida, né? Isso é muito importante para todos nós. Deixa eu ver só aqui mais alguns comentários. Nosso entrevistado não apareceu, alguma coisa aconteceu com ele, que inclusive eu tenho uma entrevista com eles na quinta-feira, lá em São Paulo com eles, na live deles. Carlos Leopoldo, aquele abraço, Simara, né, Josiane, né, eu acho que uma pergunta aqui também. E outra coisa que quero lembrar que vocês aí na capital olhem com bons olhos aqui para os policiais que estão no interior. Enfrentamos muitas dificuldades, inclusive na saúde. Verdade, verdade. A gente vê, tem cidade no interior de Alagoas, por exemplo, que é 1 ou 2 policiais. Então isso é realmente terrível, né? Os quartéis, inclusive, precisam ser melhorados. O Estado precisa investir mais nessa questão dos quartéis para que dê uma estrutura melhor, porque você tendo uma condição digna de trabalho, com certeza você terá um maior desempenho para a sua atividade e isso reflete diretamente na sociedade. É importante que se tenha isso, né? A dignidade de trabalho. E a gente espera isso que seja cobrado das autoridades, que as autoridades vejam com bons olhos sempre a segurança pública. A gente tem visto os CISPs, né? A gente tem visto que tem avançado nesse sentido, mas mesmo assim não é aquilo que nós precisamos, não é aquilo que a sociedade precisa para ser bem tratada cada vez mais, porque o policial militar e o bombeiro já tratam bem cada vez mais a sociedade, mesmo não tendo as condições de trabalho que deveriam ter. Mas é preciso que se invista muito mais em segurança pública, porque de qualquer maneira nós estamos tratando com vidas, com as pessoas, com os seres humanos. O Carlos Leopoldo também, manda aquele abraço. Humberto está dizendo aqui que fiquei estarrecido com o montante que foi desviado de nossa associação, dinheiro que poderia ser utilizado em prol da saúde dos nossos companheiros. Está sendo ainda apurado, Humberto, as coisas lá, né? Eu sempre tenho dito que eu gosto muito de manter a ética, até passei na entidade, respeito muito a entidade, tenho um orgulho gigantesco por ter presidido a Associação dos Superintendentes Sargentos do Estado de Alagoas. É uma entidade que contribuiu e contribui muito para o crescimento da segurança pública, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros. Está passando um momento realmente difícil, mas esperamos que tudo seja esclarecido, né, que as coisas sejam colocadas no seu devido lugar e que a entidade volte a ter aquele respeito, a credibilidade com a sociedade, com o seu público, né, com os subtenentes, com os sargentos, com os oficiais que há, porque são profissionais que precisam desse apoio, né, seja ele jurídico, seja ele na saúde. Principalmente, nós vimos agora o exemplo lá em Goiás, né, a associação lá de Goiás, que eles fizeram. Eles pegaram todo o investimento e juntaram uma parte da própria receita da entidade e investiram em máscara, investiram em álcool gel, investiram na preservação, ou seja, na proteção dos companheiros da Polícia Militar e distribuíram esse material com os policiais do Estado de Goiás. Então, um papel muito importante que a entidade fez e é isso que nós devemos também cumprir aqui no nosso Estado. É isso que a gente espera. Ferreira, aquele abraço. Acho que o Giovanni Máximo, o presidente da UPM também, aquele abraço.
Nathalie Teobaldo, aquele abraço também, minha irmã, soldado da polícia, do PROERD. Como está a situação? Eu não sei, o Melo pergunta aqui como é que está a situação da associação do Clube de Subtenentes Sargentos em Arapiraca. Eu não sei. Realmente o presidente lá é o Tenente Egberto, o conhecido Camarão, né? Mas deve estar andando, não sei porque eu não tive informação ainda com ele. O meu amigo Mozart, Julião também, aquele abraço, Julião, um companheiro de guerra, de luta. Satisfação em estar com você aqui. Então, assim, tentamos ver se a gente conseguia fazer essa live hoje com o nosso amigo Torres e não consegui o contato, ele também não mandou aqui. Eu acho que alguma coisa aconteceu por lá, porque tivemos, hoje logo cedo tivemos o contato também, deixamos tudo certinho, mas infelizmente não conseguimos. Mas eu gostaria inclusive de tocar em alguns assuntos aqui, que eu ia tocar com ele, né? Que a gente pode abrir o debate, inclusive aqui com vocês também. Como eu disse, que eles fundaram lá uma comissão de estudos, que nós estamos, inclusive, basicamente trabalhando nesse sentido também, e aí eu já disse, inclusive, conversei ontem, eu acho, com o presidente da UPM, o Máximo, para que a gente possa abraçar essa ideia, ver uma situação de motivar e voltar a discutir as questões da classe, né, da Polícia Militar e Bombeiro no Estado, da segurança pública, né, com o governo do Estado, que para abrir esse leque, para trazer realmente alguns investimentos, como é o hospital, né, inclusive eu gostaria de deixar aqui nessa live uma cobrança muito importante, porque nós estamos vendo companheiros nossos, policiais militares, e alguns companheiros estão aí do Detran, da Polícia Civil acompanhando, talvez não estejam entendendo por que tantos policiais estão morrendo da reserva e reforma do nosso quadro. E, infelizmente, o que eu acho que está faltando é um compromisso dos gestores de levar informação, de mostrar que existe realmente uma necessidade de preservação da sua própria vida, que as pessoas precisam respeitar esse distanciamento, que precisam usar máscara. Eu disse até na live passada, quando falou em usar cinto, ninguém queria, né? Quando usava-se a máscara, o Michael Jackson, todo mundo criticava. Hoje todo mundo está vendo aí essa importância. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que ter essa consciência. E é esse papel que nós vamos ter que cobrar. Máximo, eu cobro dos presidentes das associações que cobrem isso dos presidentes, do comandante, do secretário de segurança, do governo, que faça um investimento nessa motivação dos policiais da Reserva e Reforma, para que eles evitem o máximo, até pela sua idade, pela idade avançada, pelo quadro já, que a gente sabe que o policial militar é afetado gigantescamente na questão da saúde, quando ele vai para a reserva, né? Pelo estresse, que é a profissão mais estressante. E quando nós estamos vendo, só hoje, 2 companheiros, né? Já estamos aí com cerca de 20 militares da Reserva e Reforma, que perdemos nesse período. É triste, isso sofre, isso faz nos doer, dói o coração. E é preciso que essa realidade seja urgentemente mudada. É preciso que as autoridades busquem levar essa informação aos policiais militares da Reserva e Reforma. Conscientização para que essas pessoas tenham cuidado, tenham zelo com a sua própria vida. Vou ver aqui mais alguns comentários. Obrigado, Robson, mandando aquele abraço, o meu amigo Robson. Baião, lá de Arapiraca também. O meu amigo Osto, tem um respeito, um gigante, um lutador pela categoria, Ednete. O Santos de Sergipe. Tranquilo, Santos, parabéns, agradecendo por estar acompanhando conosco aqui, da Polícia de Sergipe, segundo tenente. Né? Aquele abraço, meu irmão, viu? Sempre às ordens. Alagoas tem um carinho gigantesco. Tivemos semana passada, inclusive, uma entrevista com o presidente aí da Associação de Sergipe. Não, ainda não, Osto, nós não vamos fazer, mas
Vamos fazer com o grupo, sim, lá, né, que nós estamos discutindo, vamos ter. Em relação ao Carlos Leopoldo, o Henrique Costa, aquele abraço. O Carlos Leopoldo bota aqui que em relação ao hospital, por que não faz a união dos médicos PM e BM? A parte física já temos. Verdade. Esse projeto, inclusive, Leopoldo, tinha sido discutido isso na gestão do Theo Vilela. Eu lembro disso muito bem, que já existia uma ideia de fazer essa união, essa junção. E de lá para cá não houve mais, não aconteceu, né? Não sei porquê, mas esqueceram essa discussão, porque o que a gente vê, na verdade, é que o médico às vezes chega a oficial superior e não quer mais atender. Né? Eu acho que é essa questão que nós temos que mudar. É essa visão que nós precisamos mudar no Hospital da Polícia, é que os médicos atendam, que haja essa junção, ela é muito importante, a sua ideia é fantástica, né? Olha aí, Máximo, uma ideia que tem que ser colocada em prática, que haja uma junção, porque afinal de contas, todos nós somos da segurança pública, né? Aí atenderia o bombeiro, atenderia o policial militar, atenderia o Detran, atenderia a Polícia Civil. Eu acho que seria uma grande força em prol da segurança pública como um todo, porque nós estamos, graças a Deus, na mesma luta. E é uma luta que nós temos que levar com muito orgulho, que é fazer segurança pública para a população. Que todo mundo que trabalha na segurança pública faz isso com muito amor, com muito carinho à sociedade. Genilson, meu amigo Genilson, de Arapiraca, comandante Genilson, grande professor, um profissional. Aquele abraço, meu irmão. O Henrique Costa, mandando um abraço também. Obrigado, Edivaldo. Sabino é uma pessoa fantástica também. Deixa eu ver se eu passei alguma pergunta aqui que eu deixei de comentar. Deixa eu ver só aqui. Mas não, acredito que não. O Osto está dizendo aqui que é preciso unir novamente as entidades. Não existe conquista sem luta. Precisamos voltar os encontros com a liderança das unidades. Verdade. Eu vou recordar aqui um pouco passado, você vivenciou isso muito, que muitas das vezes nós, para fazermos um movimento, reunimos quantas vezes, né, Osto? Os presidentes discutimos, depois levávamos para a diretoria, era uma discussão aberta com as diretorias, depois voltava para uma nova discussão. Então, assim, é uma construção. Eu acho que essa construção é que não pode parar. Às vezes os interesses não podem ser interesses pessoais, os interesses têm que ser voltados sempre coletivamente. Eu sempre disse isso. Até essa semana eu disse a um colega, eu disse, olha, graças a Deus saí da entidade, nós passamos lá 6 anos como presidente, e nesses 6 anos nunca tive cargo comissionado, nenhuma família minha foi cargo comissionado enquanto gestor da entidade, porque eu acho que o respeito, acima de tudo, é o coletivo, é o da classe. Né? No momento que eu decidi que seria candidato em 2014, também decidi que não seria mais candidato à associação, até porque você não pode misturar. Ou você é político, ou você é classista. Né? Você não, no meu entender, essa mistura não dá certo. Então eu sempre tive esse ponto de vista e preservei ele com muita responsabilidade. Deixa eu ver aqui mais algum. O Melo, botando aqui, vamos viver nessa situação e acostumar sempre com assessorias para nossos, com a assessoria para que muita gente não acredita e temos que ter fé. É isso mesmo, que temos que conviver com essa situação, Melo, realmente, e muita gente não acredita. Temos que ter a fé acima de tudo, mas é preciso, como o padre Fábio botou, né? Deus está ali do nosso lado, mas primeiro do que tudo nós temos que também nos preservar. Não adianta só aquela coisa que Deus dá o caminho e às vezes a gente não enxerga o caminho. Então, a gente precisa, acima de tudo, ter a preservação da nossa própria vida, da nossa própria existência, né? Da nossa família. E eu acho que é muito importante essa sua colocação, foi muito importante mesmo. O Máximo diz aqui, nós sabemos que a PM tem o seu hospital protegido pela Lei 53.4.6 de 92, do Estatuto da Polícia Militar, Lei de Fixação de Efetivo e pela Lei de Organização Básica. Alguém pediu aqui a solicitação, deixa eu ver aqui. Sugestão de um ponto-socorro
para os agentes de segurança pública, como já existem em alguns estados, para não entender. Isso mesmo, Douglas. Essa ideia que o Máximo também está tentando construir, eu acho que teríamos uma junção, acho que fortaleceria mais, né, se nós construirmos um projeto para a segurança pública como um todo, porque eu acho que, como eu já falei, estamos todos na mesma luta, né, e isso traria um benefício para toda a família da segurança pública. E o Máximo tem sido aí um baluarte nessa luta, né, tem levantado essa bandeira, e já disse a ele que ele conta comigo, mas nós temos, acima de tudo, um ponto de vista agora que traz na previdência dos militares também a questão da segurança da saúde. Eu acho que é um dos pontos que terão que ser discutidos daqui para frente, né? E isso vai construir ideias, né? E, inclusive, nós estamos com esse grupo já discutindo essas ideias. É importante a participação de todos e que essa discussão ela seja trazida para ser amplamente debatida futuramente. Eu espero que possa ser avançado no mais breve, no menor espaço de tempo, né, que o governo tenha esse compromisso e que a partir daí, porque aprovando a Previdência nossa, a partir de uma lei própria aqui no Estado, os comandos, os oficiais superiores, o Estado-Maior poderá, a partir daí, desenvolver, como o próprio Coronel do Vale deixou bem claro no debate comigo, a gente conversando no debate, não foi uma conversa informal, que nós possamos, a partir daí, termos um norte para discutir com a própria classe, como um todo, né? E isso vai trazer realmente um crescimento e um apoio nessa questão de saúde, porque a gente vê outros estados muito mais desenvolvidos, como o Douglas falou, que outros estados já têm esse ponto, né? Já avançaram nesse ponto, nesse quesito. E é isso que a gente precisa aqui também em Alagoas, voltar a construir isso. O Melo disse que infelizmente a classe não se une, mas é preciso, aquilo que o nosso amigo Osho falou, é preciso que a gente tenha esse papel. Alguém tem que levantar essa bandeira de união, alguém tem que levantar essa bandeira de buscar essa integração e tem que ser feito. Eu acho que tem que ser feito isso, porque se nós ficarmos assistindo, se nós ficarmos só se lamentando e alguém não levantar essa bandeira, é preciso que a gente levante essa bandeira de união, que a gente possa construir juntos, porque sem essa construção, sem essa união, nós não vamos avançar. Agora tem que ser uma união que realmente traga benefícios para todos, né? Eu vejo, não vou criticar aqui o último movimento, até porque só sabe quem está vivenciando ele. Mas existe nesse momento uma discussão de que o pessoal da Reserva e Reforma não teve grandes benefícios. E isso é uma realidade que nós estamos vendo. Mas são pontos que a gente pode buscar daqui para frente de reconquistar. Era um dos pontos que eu ia discutir hoje com o nosso amigo, e aí eu vou tocar logo aqui, porque a gente sabe que o tempo é curto. Eu ia discutir com o Tenente Torres. Eles lá criaram, a comissão criou a ideia e apresentaram uma PEC, a PEC 2, né, 02, com o escalonamento vertical. E aí era uma coisa que nós tínhamos discutido lá atrás, 2014, 2015, que nós tínhamos já debatido isso lá anteriormente, que teríamos que ter uma tabela, né, com a diminuição dessa tabela. Hoje nós temos 2 níveis, para passar um nível só, e achatar a tabela, aproximando o soldado do último posto, né, crescendo todo mundo, mas trazendo um melhoramento para a base, entre o soldado e o coronel. Isso traz um benefício para todos, inclusive corrigindo essa distorção, por exemplo, que nós temos hoje, do cabo para o terceiro sargento, do tenente-coronel para o coronel, do segundo-tenente para o primeiro-tenente. Então, são distorções ainda que não foram corrigidas, que é preciso alinhar, porque se tem uma tabela verticalizada, com percentuais todos iguais, ninguém vai ter perca, já há um crescimento. O que a gente tem discutido aí nesse ponto é o tipo, eu não sei se o Detran tem, se alguém tiver do Detran, tiver aqui no grupo, puder comentar, mas a Polícia Civil, por exemplo, a Polícia Civil ela construiu um ponto
que diz assim, que o policial civil que tiver o curso superior, tem mais tantos por cento, tiver pós-graduação, tantos por cento, como a educação tem, como outras categorias tem. É uma discussão que está sendo levantada, né, que está sendo debatida, para que a gente possa aprimorar e melhorar. Né? E aí, ontem uma pergunta na discussão que nós tivemos foi, mas isso serviria para a reserva e reforma? Claro, claro, porque hoje nós temos uma coisa que está garantida na lei federal, e que foi a grande vitória nessa mudança, agora em dezembro de 2019, né, com a nossa Previdência, é a paridade. E a paridade, ela garante justamente isso, que o militar da ativa ganhe exatamente os mesmos direitos que o militar da reserva e reforma tem. E assim vice-versa, o militar da reserva e reforma ganha os mesmos direitos que o militar da ativa tem. Então foi a grande vitória, eu acho que é a grande conquista que nós não podemos abrir mão dela, é essa paridade. Porque hoje, por exemplo, eu estou na ativa, né? Mas amanhã eu estarei na reserva. E nós não podemos perder. Em 2014 nós enfrentamos uma grande dificuldade, que foi justamente o aumento que nós conseguimos, não foi nem aumento, foi a recuperação das percas salariais, e naquele momento houve um atraso no aumento do pessoal da reserva e reforma, e as pensionistas sofreram muito mais, por conta justamente dessa paridade que nós não tínhamos ainda garantida, e agora sim, nós temos isso garantido em lei. Eu vou só voltar aqui, se tem alguma pergunta que eu esqueci, que eu deixei de fazer. O Washington bota aqui, devemos reconstruir o nosso movimento unificado. Foi através dos movimentos que obtivemos inúmeras conquistas, 2001, 2007, 2009, 2011, 13 e 15. Perfeitamente, Washington, isso mesmo, é isso que a gente precisa construir. É essa união que tem que se voltar, é esse trabalho que nós temos que fazer, que cada um, policial militar e bombeiro, tem a responsabilidade de fazer, né? E um fazer sem os interesses pessoais. Eu acho que o interesse, acima de tudo, tem que ser os interesses coletivos, isso tem que ser amplamente divulgado e amplamente cobrado de quem estiver à frente dos movimentos, para que não haja falta de compromisso, falta de seriedade com a classe. O Leopoldo fala aqui a questão do acréscimo, eu não sei informar, não estou acompanhando. O Williams Bonfim, meu comandante Williams, professor, satisfação. É preciso existir uma estrutura organizacional entre as entidades representativas dos militares, objetivando já chegar com as pautas de reivindicação pronta para a negociação. Isso, eu acho que concordo plenamente com o amigo, eu acho que é isso que tem que ser feito, né? Que essa discussão seja amplamente debatida e a partir daí seja apresentada às entidades, ao comando, à Câmara Federal, à Câmara Estadual, todo o segmento, para que todos tenham conhecimento e a partir dali nós possamos ver que realmente vai acompanhar a bandeira da categoria. Eu acho que perfeita a sua colocação, professor. O Leopoldo conta aqui que a casa do gestor deve ser das Mal, no município de Marechal Deodoro, e fazer o rateio para quem tinha plano, né? Alguma coisa assim. Com referência ao boleto da Unimed, segundo consulta feita à empresa administradora, o valor a maior foi referente aos 10 dias de mudança, certo? O William está explicando aqui em relação a esse acréscimo, né, que foi 5%, 5%, referente a 10 dias da mudança do plano da Smile para a Unimed, né? O Leopoldo está bem incisivo aqui, dizendo que tem que confiscar a casa do gestor, né? Não vamos entrar nesse mérito, até porque deixa a coisa se apurar. Eu acho que está sendo feita com muita responsabilidade por quem está à frente, né? Uma comissão, se eu não me engano, tem uma comissão, tá? O Coronel Abel, então fazendo esse levantamento, essa apuração. Eu acho que a gente tem que, acima de tudo, preservar o nome da nossa entidade, né? A entidade ela tem um histórico, né? Ela tem uma história,
ela vem de muitas lutas, né? Nós tivemos companheiros, inclusive, eu vou citar aqui o nome, o subtenente, hoje Major Alberto, foi um dos que enfrentaram uma cadeira contra o Tribunal Militar, né? Por ter enfrentado uma greve. Então, assim, eu mesmo respondi a uns 3 IPMs, sindicância não se fala, né? Outros que passaram por lá também. Então, acho que, assim, que a responsabilidade nesse momento é o equilíbrio, é que a gente possa buscar para a entidade uma sequência de seriedade, né? Que apure a coisa com muita lisura e, a partir daí, possamos ter uma nova ASMAL, que a ASMAL volte a ser aquilo que ela era, com credibilidade, com respeito ao associado, lutando pela classe, que é isso que a gente deseja. O Márcio Kleber também está por aqui, aquele abraço, o Edson está botando aqui que infelizmente temos as nossas associações e Caixa com gestores que ele não está nem aí para os interesses unificados das associações. Eu acho que esse momento é um momento novo, é um momento que a gente precisa construir, precisa aproveitar essa questão da internet, dos meios sociais e cobrar dos gestores, né? E a partir dessa cobrança que eles vão realmente se engajar. Eu acho que o papel do associado é esse. A gente não pode só esperar que a coisa venha de lá. A gente tem que, como o capitão Williams disse aí bem claro, a coisa tem que ir daqui para lá. É nós, associados, que temos que fazer que a coisa aconteça. Que é apresentar aquilo que a categoria quer. Olha, presidente, é isso que nós estamos aqui traçando, foi discutido amplamente com a base, e a base quer isso para a categoria. Eu acho que é esse o caminho, e aí os presidentes vão realmente entender que o caminho é esse de junção, de união, de unificação, como o Austin bem falou, né? O Edivaldo está perguntando aqui, o congelamento dos salários dos servidores públicos devido à pandemia afetará a reposição que nos foi dada? Olha, esse ano já está, o governo não pode nem dizer que não vai dar. Primeiro porque foi aprovado em Assembleia no orçamento do Estado, né? Eu tive uma dúvida em relação aos 2% que faltam para o próximo ano, porque eu ia perguntar até o Tenente Sérgio, né, mas se eu não me engano, saiu no projeto, que eu não vi o projeto, aí é uma falha que eu não tive ainda o tempo de buscar esse conhecimento, mas vou hoje, inclusive, quando terminar aqui, já vou fazer essa pesquisa. Se todo o aumento, os 5 do ano passado, né, agora do final do ano, os 5 do final desse ano agora e os 2, se eles foram pautados na lei, na Assembleia, já está tudo lá pautado, já foi posto lá no Diário Oficial, né? Se foi, o governo não pode discutir ou dizer que não, até porque já foi anteriormente aprovado, né? Se já está tudo aprovado, não tem o que ele discutir mais. Alguns estados, inclusive, quiseram dar o benefício, estão dando o benefício aos policiais de agora, né? O mês passado, esse mês, para que, se acontecer essa mudança realmente, se o presidente da República vetar, aí sim o Estado já cumpriu, já aplicou a verba, né? Então, eu acho que essa discussão, a gente não pode nem pensar em discutir, porque o governo ele tem, na verdade, que cumprir. E se tiver isso no Diário Oficial, acabou-se. Acabou-se. Não tem nem o que se discutir. O Washington está dizendo aqui porque não criamos um fórum. Eu acho que o importante é isso. A gente está, eu acho que inclusive você está fazendo parte já dessa comissão, né? A gente está discutindo, vai ser bem interessante para o aprendizado de todos e buscar um entendimento para apresentar depois, né, às autoridades da categoria. Mas o fórum também será fundamental, né? O fórum ele será fundamental para que a gente construa essas ideias. O Carlos Santos pede aqui para a gente comentar sobre a contribuição social dos inativos. Olha só, é um tema polêmico, né? É um tema polêmico, Carlos Santos. E, inclusive, eu estou tentando ver o presidente da Nacional, o Leonel Lucas, o Prisco mesmo, que são 2 entidades hoje que representam os militares no Brasil,
para que a gente possa também ouvi-los, né? O próprio Cabo Sabino, lá do Ceará, eu estou tentando ver um agendamento com ele para a gente fazer uma live. E eu vou só falar o seguinte, em relação a essa contribuição social dos inativos. Temos 2 pontos. Aqui em Alagoas, nós temos ações, várias ações das entidades que entraram pedindo que os militares voltassem a ter o direito que está pautado, né, na Previdência Comum, né, que é justamente aquilo que foi aprovado pela Emenda 41. Né, a Emenda 41 que trouxe para os militares contribuírem também. Nessa questão, nós teríamos que retornar a Previdência a ser pautado, os militares da reserva e reforma e pensionistas teriam que retornar, ser pautado pela Previdência Comum. É essa a dúvida que eu mesmo, sinceramente, eu estou. Porque hoje nós temos uma Previdência nossa, independente, né, que foi pautada com 9,5% e 10,5%, né, ganhamos a paridade para o aposentado, né, a reserva e reforma, e principalmente para as pensionistas, onde o militar, que alguns estados tinham um desconto de 14%, chegava a 14% já, passaram a ter 9,5% e vão passar a ter 10,5%. São os pontos que há essa discussão. Aqui em Alagoas, nós temos essas ações, né? E que eu não vi ainda o teor delas, assim, em que foi baseado, mas eu acho que deve ter sido naquela discussão do coronel J. Cláudio, onde ele apresentou a ideia, né? Inclusive eu passei a ideia dele, a ideia jurídica dele para o Ceará, né? Para o pessoal fazer o estudo lá, porque nenhum estado ainda entrou com ação nesse sentido, só Alagoas, né? Nós temos hoje 2 estados, Tocantins, Mato Grosso, e outro estado, se eu não me engano, a Brigada, que os governos recorreram para derrubar a Previdência independente. E isso traz um prejuízo, né, de algumas partes. Por exemplo, aí eu vou citar aqui, ser bem claro, o que eu acho que o que faltou nessa questão de Previdência foi um grande debate e uma grande explicação para a base, para as pessoas. E eu também não estou dominando ainda, estou lendo, estou tentando buscar o conhecimento, mas não estou dominando ainda. E aí o que eu digo? Que lá no Mato Grosso, o governador pediu para voltar todo mundo a vala comum, vamos dizer assim, tá igual aos outros servidores civis, né? Que não respeitasse essa lei federal, trazendo o pessoal da ativa, da reserva, reforma e pensionista. No Rio Grande do Sul, a Brigada tem uma decisão do tribunal, ainda é do tribunal, se eu não me engano, suspendendo esse desconto de 9,5%, passando a 14% também. Aqui em Alagoas, o governo ainda não se mexeu nesse sentido. Nós não estamos aí acompanhando a questão da Procuradoria, alguma coisa. Não tem, né? Aqui não temos. Na verdade, nós temos o sentido contrário. As associações aqui entraram com esse pedido de retornar o pessoal da reserva e reforma e pensionista para o desconto na questão previdenciária anterior, né? Ou seja, na Previdência geral, né? Não na dos militares. A minha pergunta, e eu fiz isso ao coronel J. Cláudio, e ele me respondeu, né? Disse, não, Teólogo, mas nós temos o direito de preservar o direito, fugiu agora a palavra, mas daqui a pouco eu lembro. E aí ficou a minha indagação, né? E hoje até eu conversei com isso com o Cabo Lopes. Lopes, nós temos uma lei hoje que é federal, que tirou os militares da ativa, reserva, reforma e pensionista para uma previdência nossa, independente, e aí nós vamos passar a ter 2 corpos, ou seja, um corpo
que é os militares da ativa, na Previdência Militar, né? Descontado pela Previdência Militar. E o pessoal da Reserva e Reforma e pensionistas vão passar a ser taxado pela Previdência Geral. Eu até disse o Lopes hoje, assim, de forma... seremos um cavalo manco, né? Porque um de um lado e outro do outro. Como será daqui para frente essa dúvida, né? Como será esse peso daqui para frente? Essa é a minha preocupação, né? Essa é a minha preocupação. E aí eu acho que a grande questão nossa é o ganho dentro da perspectiva de termos a paridade. E isso foi debatido por todo o Brasil. Essa lei não foi aprovada no apagar da luz pelo presidente da República, não. O presidente da República aprovou ela bem, com apoio de toda a bancada da bala, com apoio dos movimentos que estavam lá, dos comandantes gerais, com apoio das associações nacionais. Todos os movimentos estavam discutindo ela em Brasília. Então, assim, trouxe um prejuízo para o pessoal da Reserva e Reforma. Trouxe, com certeza. A gente não pode negar isso. E isso traz financeiramente e é terrível. O que foi que eu disse isso, inclusive ao Lopes? O Exército, por exemplo, o que foi que eles fizeram para ter essa correção e que os estados, a maioria, não fizeram? Infelizmente, não fizeram. O Exército fez o quê? Quem lembra recentemente que o Exército estava buscando um reajuste, um aumento, e conseguiram. Esse foi o grande passo para cobrir justamente essa diferença, né? E aí, nós não tivemos essa oportunidade, os estados não tiveram essa oportunidade. É preciso buscar os meios, né? E aí está sendo essa discussão e que a gente espera que dê certo. A minha preocupação é só essa história do cavalo manco, porque vai ficar um de um lado, outro do outro. Quem se aposentar a partir de agora vai ficar na nova, né? E quem já está aposentado vai ficar na geral, no servidor civil. Como o AL Previdência e como depois a Previdência nossa que está sendo criada vai tratar isso. Essa vai ser a grande discussão. Essa vai ser a grande discussão daqui para frente, né? Mas é uma questão que a gente precisa construir e os advogados estão aí, entraram com as ações, as associações, a gente espera que saia logo o resultado, a decisão, né? Para que pelo menos diminua esse prejuízo, porque não é grande, o prejuízo não é pouco, é grande, né? E a gente sabe que qualquer coisa que saia do nosso salário, hoje, traz um prejuízo gigantesco para a nossa vida particular e principalmente a vida das nossas famílias. E é isso que a gente não pode admitir. Meu comandante Edivaldo, Duda, aquele abraço. Lopes, também Everaldo Borges, eita, professor Everaldo Borges, grande maestro, né? Yuri. Consideram aqui os oficiais. O William está dizendo que é sócio da ASMAL e deveria os presidentes das associações, o presidente da associação ser um oficial QA, que é uma injustiça que ele está dizendo que eu até não concordava antes, mas hoje eu acredito que é um grande passo, porque como nós estamos num espaço democrático de direito, todos têm direito, todos são associados e todos devem concorrer. Eu acho que é isso que é o correto mesmo, você está certíssimo mesmo. Eu até pequei no passado de não ter essa visão e não concordar, né? Abri até o estatuto na época para que os oficiais fossem diretores da entidade, pudesse ser do Conselho Fiscal, né? Mas tinha a ideia de que a gente precisava manter a questão da essência da entidade, mas eu acho que a entidade hoje ela cresceu tanto nesse sentido que a gente precisa realmente reformular. É exemplo da brigada, que lá é a associação dos sargentos, subtenentes e tenentes da Brigada Militar. Então, acho que é essa amplitude, né, que a gente precisa construir. Eu acho que seria a associação dos subtenentes, sargentos, subtenentes e oficiais QA, porque nós temos um quadro hoje brilhante, e já digo logo, também não estou fazendo defesa aqui porque eu quero ser candidato, não, de forma nenhuma. Acho que a minha parte na entidade já passou, já contribuí, o que eu tinha de fazer fiz, e agora eu espero só que os que venham nas gestões futuras possam contribuir cada vez mais também.
O Melo está dizendo qual foi a atitude das associações dos militares divulgados. As associações, será que correram atrás para prejudicar os militares? Não, acho que não, porque o entendimento, Melo, eu acho que o Melo está falando aí da questão da Previdência, né? O entendimento, ele não foi daqui da Associação de Alagoas, o entendimento ele foi da Nacional, das entidades representativas de classe, foi da bancada da bala, que tem lá um monte de deputados, policiais militares, bombeiros militares, delegados, policiais civis. Então, assim, foi uma junção de entendimento e que o presidente trouxe realmente uma mudança positiva para a categoria, né? O que a gente precisa só entender é como chegar a esse entendimento que gerou nos estados um prejuízo. E esse prejuízo é que nós temos que ou corrigir financeiramente ou mudar, como as associações estão buscando agora com as ações judiciais, né? Eu acho que é nesse sentido, mas eu acho que ninguém buscou prejuízo. Eu acho que toda lei ela traz um prejuízo para A e um benefício para B. Mas nesse sentido da lei da Previdência, foi mais para trazer benefício para todos do que prejuízo. Houve realmente, porque era impossível que trouxesse uma lei que trouxesse benefício para todos. Mas ela trouxe um benefício, sim, muito grande. Principalmente, eu digo mais, nós hoje temos e estamos com a possibilidade, porque eu digo possibilidade, porque aqui em Alagoas ainda não temos a nossa gestão. Quando tivemos a gestão da Previdência Militar pelos militares, aí eu digo que nós estamos com tudo na mão. Mas, por enquanto, estamos com a possibilidade de termos uma grande vitória para a categoria, que é a questão de termos a Previdência nossa, a nossa Previdência dos militares. E eu acho que isso foi muito importante para todos nós, porque, queira ou que não queira, os policiais militares e bombeiros têm as suas especificidades, têm as suas diferenças dos servidores civis, né? Temos um estatuto próprio, temos um Código Penal muito forte contra as nossas ações, né? Então, assim, é totalmente diferente do servidor civil. E nós precisamos também ter essa diferença na Previdência, né? Ninguém aqui ganha hora extra, ninguém aqui ganha adicional noturno, ninguém aqui ganha nada além do que no compromisso que nós temos com a sociedade, que é fazer a segurança pública com muita responsabilidade. O Rogaciano está dizendo aqui que já foi publicado no Diário Oficial do Estado a lei, está no ordenamento jurídico. Rogaciano, mas a lei você fala, eu queria que você colocasse aí, porque eu fiquei agora na dúvida para não comentar alguma coisa errada. Ramon, R. Amorim, aquele abraço, meu irmão, Sargento Guerreiro. O Osh está botando aqui. Que vale pontuar que o Estado deixará de pagar a parcela do empréstimo com o governo federal. Um valor de aproximadamente... Isso mesmo, Osh, isso mesmo. Como é que vai amanhã dizer que não tem as condições para cumprir aquilo que já foi acordado? Eu acho que essa discussão não tem nem o que... viu, Sabino? Você que perguntou aí, eu acho que não tem... Theo, em algum grupo que faço parte, as pessoas se perguntam se não há uma forma de pausar o empréstimo consignado, já que vários empréstimos foram suspensos. Isso é uma discussão hoje no Brasil, né? O governo federal tem colocado, mas eu creio que tem sido levado mais para o INSS, né? As pessoas começam a colocar informações nas redes sociais, traz para hoje mesmo, colocaram uma informação que o vírus não era vírus, era não sei lá o que no final o cara fazia propaganda de um remédio, né? Então acho que propaganda mais para vender o remédio, né, aspirina, do que outra coisa. Então, assim, é preciso muita responsabilidade nesse momento, né, e que as pessoas cumpram. Eu sempre digo nos grupos, olhem, antes de publicar, pesquise, façam pesquisa para ver se o fato realmente é verdadeiro, para não se colocar a coisa que, nesse momento triste que nós estamos passando, traga mais prejuízo pessoal, psicológico para as pessoas. Estamos encerrando, eu queria mandar um abraço para todos, né? E dizer que, primeiro que tudo, foi uma satisfação estar com vocês, agradecer a todos.
alguns segundos para terminar, e depois vamos remarcar outra com o tenente para a gente possa realmente discutir aquilo que nós pretendíamos. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem todos com Deus.